Fortaleza. Hoje nós temos um convidado especial, é o Roberto Araújo. Tudo bom, Roberto Araújo? Tudo jóia. Que bom e prazer te recebê-lo aqui, certo? Privilégio Gente, é o meu. Roberto Araújo, ele é presidente do Instituto de Liderança Empresarial do Ceará. E não tem uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que você mesmo. Primeiro é um privilégio estar aqui, Anselmo, atendendo a seu convite, participando desse programa. Dizer para você que o Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará, ILEC, ele nasceu em outubro do ano passado, quando da união e convergência de um grupo de empresários de segmentos diferentes. Nasceu a partir da inspiração do Instituto de Lideranças Empresariais de São Paulo, que nós tivemos o privilégio de, há 9 anos, sermos um dos fundadores daquela instituição. Instituição essa que nasceu de um grupo de amigos tomando um bom vinho e que entendemos que poderíamos fazer aquele momento de forma institucional, congregando empresários de segmentos diferentes, trocando experiências, convergindo em perspectivas e em ações que pudessem agregar valor aos nossos negócios, às nossas empresas e que nós pudéssemos, a partir dali, fazer cada vez mais uma interlocução melhor com o poder público, juntando a iniciativa privada com o poder público, objetivando aí potencializar os nossos negócios, gerando emprego e renda para o nosso estado e para a nossa comunidade. Maravilha, Roberto. Roberto, está a nível estadual ou você já está também indo a nível federal, no Brasil todo? O Instituto nasceu em São Paulo, como eu disse, né? Foi a nossa inspiração com o Instituto de Lideranças Empresariais de São Paulo. Ele é regional e nós trouxemos aquele modelo institucional, aquele modelo de associação para o estado do Ceará, tendo eles lá em São Paulo como o nosso apoio e como uma referência muito grande em diversos segmentos da sociedade. Hoje, o ILESP, em São Paulo, ele congrega mais de 5 mil associados de segmentos diferentes. Então, vai desde pequenas lojas a grandes instituições e conglomerados financeiros. Isso proporciona uma maior integração e uma permuta no sentido das experiências que se tem e se desenvolve nas diversas atividades. Então, quando nós nos relacionamos com pessoas que desempenham outras atividades diferentes da nossa, naturalmente, nós temos aí a perspectiva de gerar novos negócios, abrir outras perspectivas, alargar o nosso horizonte de network e potencializar os negócios nas nossas empresas. Então, quando a gente junta, congrega essas pessoas, nós verdadeiramente conseguimos aí desenvolver e trazer resultados mais positivos aos nossos negócios. Maravilha. Roberto, na hora que você falou congrega, como é que você reúne? Como é que você faz as reuniões ou existem simpósios? Como é que você faz? Primeiro, não existe a primeira pessoa do singular. Tudo que nós fazemos dentro do Instituto, nós usamos a terceira pessoa do plural, somos nós. Temos um grupo de pessoas de segmentos diferentes, que são pessoas agregadoras, pessoas de energia do bem, que têm o sentido e o propósito de agregar valores em tudo aquilo que fazem. Hoje nós temos em nossa diretoria a representatividade das federações, Federação do Comércio, Federação da Indústria, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Federação da Agricultura. Agregamos também a Associação Comercial do Ceará, que é uma das instituições mais antigas do nosso estado, os Jovens Empresários e a CDL Fortaleza, que é a terceira maior do nosso estado. Então, assim, o meio produtivo está representado em todos os seus segmentos e com o objetivo de permutar ideias, experiências, atividades, convergindo negócios. Nós fazemos as nossas reuniões uma vez por mês, temos por objetivo
2 eventos grandes no ano, um no primeiro semestre e outro no segundo. Agora, em novembro, nós recebemos o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Paulo Câmara, e o economista do Senado Federal, Helder Rebouças, que nos trouxe o recorte do orçamento da República, o orçamento homologado pelo Congresso Nacional. E nos despertou a nossa responsabilidade enquanto empresários de podermos e devermos contribuir no sentido de acompanhar mais de perto, trazer os nossos deputados e senadores para um debate, buscando o direcionamento de investimento em emendas em projetos estruturantes que possam, direta ou indiretamente, contribuir para a geração de emprego e renda. Maravilha. Roberto, quando você fala que a iniciativa privada ela une-se com a governamental, em que áreas as duas trabalham? Onde uma pode ajudar a outra com o Instituto? Nós entendemos que é importantíssimo que participemos dos atos dos governos, sejam eles atos dos municípios, do Estado ou do governo federal. É importante o meio produtivo estar acompanhando e manter esse diálogo e essa boa relação com os nossos dirigentes, pois participamos, direta ou indiretamente, desse processo. Os empresários, eles estão junto do governo, seja ele de qual bandeira, de qual partido, de qual ideologia ele venha a pertencer, pois somos apartidários. Temos em nossa diretoria representantes e diretores de segmentos diferentes, com ideologias, com propósitos, com sentimentos, com religiões diferentes, pois o conceito ele é suprapartidário e supraideológico. É nós podermos agregar valor com as pessoas dentro do que cada um tem de melhor para contribuir, convergindo isso para o desenvolvimento dos nossos negócios, do nosso povo e da nossa gente. Muito bom, muito bom. Vamos dar uma rodada assim em outras coisas aqui para que o telespectador possa entender um pouco também do teu trabalho. Você passou também pelo Ministério da Saúde há algum tempo atrás, Roberto? Isso, eu tive o privilégio de exercer 2 funções, uma numa empresa de economia mista, que é o Banco do Nordeste. Eu tive o privilégio de ser assessor especial do presidente do banco à época, e em seguida recebi ali um convite do então ministro da Saúde para exercer o cargo de superintendente do Ministério da Saúde no Ceará. Uma função muito difícil, num momento de um desafio enorme para todos nós, onde vivíamos ali o momento da pandemia, né? Fui nomeado pelo ministro Eduardo Pazuello e depois participei da administração do ministro Marcelo Queiroga. Então, nós encontrávamos naquele momento, nós tínhamos uma realidade que as pessoas estavam morrendo, né? Nós tínhamos um inimigo, como eu disse desde o primeiro momento, o inimigo era invisível e o inimigo era de todos nós. Ele não tinha cor de bandeira, ele não tinha ideologia política, partidária, ele não tinha nenhuma tendência religiosa. Ele era invisível, ele era inimigo de todos nós. E nós estávamos ali exercendo uma função como gestor, pela condição técnica que possuímos. Então, o objetivo era fazer gestão. E o que eu fiz no primeiro momento foi ter um diálogo com os outros dirigentes, seja do município de Fortaleza, do Estado, da União, de outros órgãos. Enfim, a ideia era sensibilizar a todos que nós deveríamos formar uma cadeia de união em prol do nosso povo, em prol de proteger aquelas pessoas que estavam morrendo. Todos os esforços eram importantes para combatermos o inimigo invisível.
e que naquele momento era fundamental que deixássemos ao lado qualquer ideologia política, partidária e religiosa e que nós, com fé em Deus, invocando a presença de Deus, pudéssemos formar uma cadeia de união dos homens para defender os menos favorecidos, para defender os mais favorecidos, porque o vírus ele não tinha endereço certo. Ele não ia só nas favelas, mas ele ia nos grandes palácios. Então, estava presente em todos os lugares. E aí, nós, no primeiro momento, nos primeiros dias, tivemos um momento com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, depois tivemos com o governador Camilo Santana, tivemos com diversos dirigentes, o secretário de Saúde do Estado, à época, Cabeto, a secretária de Saúde, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, a secretária Estela. Então, o sentido era que pudéssemos ali formar, potencializar aquele comitê que já existia sob o comando do governador Camilo Santana na época e pudéssemos ali cada vez mais estarmos mais juntos, entender melhor o que estava acontecendo, quais eram as demandas, aonde nós poderíamos contribuir para revertermos aquele momento pandêmico. Roberto, uma coisa que você falou agora, eu queria só passar assim rapidamente, houve, pelo lado da população, divergências partidárias e políticas durante a pandemia naquela época. Houve discussões, um partido queria uma coisa, outro queria outro, mas ambos era com o mesmo objetivo? As discussões, elas sempre existiram e sempre existirão. É importante que a gente tenha a grandeza de poder conviver e estabelecer o diálogo, principalmente com aqueles que pensam de forma diferente da gente, aqueles que têm outras crenças que não são as mesmas nossas, aqueles que têm posições ideológicas, políticas e sociais diferentes, porque a verdade, ela não tem dono. O princípio maior do Criador, que é Deus, Deus é um só para todos. Nós temos religiões diferentes, nós temos representatividades diferentes nas crenças, nas ideologias, e todas têm de ser respeitadas. E foi o que nós procuramos fazer, ouvir a todas as pessoas e principalmente sensibilizar de que nós estávamos diante de um problema, diante de um cenário onde nós tínhamos um inimigo único, o inimigo de todos, inimigo esse que era invisível, inimigo esse que trazia uma patologia desconhecida, por mais que tivéssemos grandes especialistas, mas nenhum sobre aquele assunto, pois o assunto era novo, a matéria era nova, o vírus estava sendo estudado, as vacinas estavam sendo desenvolvidas e nós acreditamos que as vacinas são fundamentais na defesa da vida. Então nós defendemos a ciência e nós procuramos fazer uma gestão, Anselmo, de forma que fosse absolutamente técnica, respeitando as correntes políticas, ideológicas, conversando, tendo diálogo com todos os segmentos, todos os segmentos da sociedade, todos os partidos políticos, e levando o sentimento de união para que nós pudéssemos vencer aquele momento, aquela dificuldade que estava nos assolando, batendo na porta de todos nós, de forma impiedosa, cruel, que levou grandes amigos à morte. Nós perdemos vários amigos e nós defendíamos, como defendemos, que qualquer paciente, por maior ou menor que seja, ele sempre será o grande amor da vida de alguém. Rapaz, na época, falando aí, você ficou bem famoso, viralizou um vídeo teu trazendo as vacinas aqui, não foi isso? Para cá? E eu acho que era um vídeo no avião, não é isso? O vídeo foi o seguinte, o ministro, à época, Marcelo Queiroga,
ele defendeu de fazermos um momento da entrega do quantitativo de vacinas que era suficiente para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos. Então, nós fizemos um encontro em São Paulo com os 26 superintendentes do Ministério da Saúde nos estados e nós saímos no mesmo dia em aviões diferentes, cada um para o seu estado, para o destino diferente. E o primeiro avião que saiu foi o meu. Então, o Ceará teve o privilégio de ter o primeiro vídeo, então o primeiro vídeo gravado foi o nosso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, para o telespectador acompanhar direitinho. Hoje, o Ministério da Saúde dá um passo fundamental no combate à Covid-19 e distribui vacinas suficientes para garantir, pelo menos, a primeira dose no braço dos brasileiros. Este é um dos 26 aviões que levam segurança e esperança de recomeço ao nosso povo. Estou muito feliz ao saber que o povo do meu estado do Ceará será totalmente imunizado. Hoje, o Ministério da Saúde cumpre a sua parte para que, muito em breve, o Brasil seja uma pátria totalmente vacinada. Pronto, você que assistiu, foi esse vídeo aí que o Roberto Araújo estava nos falando. Pode continuar, Roberto. Nesse momento, estávamos os 26 superintendentes do Ministério da Saúde dos 26 estados brasileiros em São Paulo e nós saímos de São Paulo nos aviões que levávamos as vacinas aos nossos estados. E naquele momento, o quantitativo de vacinas que distribuíamos para os nossos estados representava 100% da primeira dose para os brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade. Então, ali nós atingimos o primeiro passo para a efetivação da imunização dos brasileiros e brasileiras. Muito bom, parabéns, parabéns. Foi um bom trabalho e a população viu na época, todos assistiram aí o teu trabalho. Mas eu queria falar uma coisa que você deve ter nomes de pessoas que compareceram ao teu último evento que você fez aqui em Fortaleza. Quem compareceu? Assim, você pode dar nomes das personalidades que compareceram na época? Posso. Nós no Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará, nós fizemos agora em novembro, no nosso último evento, com o presidente Paulo Câmara, do Banco do Nordeste do Brasil, e o economista Helder Rebouças, que nos trouxe o recorte do orçamento da União, né? Da importância da participação do empresariado junto aos parlamentares, sejam deputados federais e senadores, no sentido de direcionar as emendas para obras estruturantes que venham a desenvolver as nossas atividades empresariais. Então, nós tivemos o privilégio de receber segmentos diversos da sociedade, do mundo empresarial, como, por exemplo, a empresa Colmeia, pelo seu presidente Otacílio. Nós tivemos o privilégio de receber a empresa Corpus, pelo seu presidente Gaudêncio Lucena. Nós tivemos presidentes, CEOs de empresas de diversos segmentos, diversos médicos, o próprio Davi do Hospital Lift, CEO do hospital. Nós tivemos diversos nomes, vários diretores do Banco do Nordeste, personagens que hoje atuam de forma muito importante na economia cearense em segmentos diferentes, desde lá do mundo da saúde, perpassando pela construção civil, pelas empresas de segurança, empresas de tecnologia, empresas no segmento de fomento, no segmento de supermercado. Nosso amigo Manuel
Manuel Novaes, do CEO do Supermercado do Povo. Enfim, é um grupo eclético de empresários de segmentos diferentes, atacadistas, pessoas, o Daniel da Apiguana. Então, é um momento de interação de empresários, de atividades diferentes, segmentos diferentes, que permutam aí suas experiências, permutam cases de sucesso, atividades que foram exitosas e que, naturalmente, um agrega valor ao outro de forma orgânica e sistêmica. Ok. Roberto, o pessoal que está nos assistindo, vamos soltar um pouquinho do vídeo para que eles tenham noção da apresentação daquela linda festa que você fez. Foi no Coco Bambu? Ou foi? Nós fizemos no Coco Bambu, Iguatemi, né? Alô, Afrânio! No Coco Bambu, Iguatemi, e aqui nós transmitimos o nosso carinho não só ao Frânio, quanto ao Rafael Fujita, que também nos recebeu lá de forma muito carinhosa. São amigos que a vida nos deu. Gente boa, muito gente boa. Vamos falar da saúde agora? Bora. Vamos comentar aí. Como é que tá? Tu tá na mesma sede, trocou? O que tu tá fazendo agora? Bem, primeiro, esse momento da Superintendência da Saúde, ele findou em fevereiro de 23. Mas antes disso, meses antes, nós tivemos o privilégio de receber, mais uma vez, em Fortaleza, o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que nos ajudou a levar a termo aquele que era um sonho, não só dos nossos servidores e prestadores de serviços do Ministério da Saúde, mas também da população que se utiliza daquele equipamento como instrumento para as suas demandas. Então, a nossa sede era na Rua do Rosário, aqui no centro da cidade, um prédio antigo com mais de 11 mil metros quadrados, que estava era superdimensionado para a nossa realidade. E nós, à guisa de muito esforço e ao apoio que recebemos dos parlamentares, deputados federais e senadores do estado do Ceará, conseguimos compatibilizar e conseguimos compartilhar um espaço no prédio hoje, onde funciona o Ministério da Fazenda, aqui na aldeota, na Barão de Aracati. Então, nós saímos de uma área de 11 mil metros quadrados, num prédio que estava com várias desconformidades de ordem elétrica, hidráulica e estrutural, e fomos compartilhar o espaço com a estrutura que à época tinha de mais moderna, utilizada pelo Ministério da Saúde em Brasília. Nós trouxemos e desenvolvemos um projeto para acolher os servidores da forma mais confortável e mais adequada possível, gerando inclusive um espaço de convivência. Então, essa mudança, ela foi um feito muito significativo e nós ainda conseguimos, fazendo a boa gestão, diminuir, né? Conseguimos economizar aí mais de 1.700.000 de custeio na mudança de um prédio que não atendia às necessidades para um outro, numa estrutura muito mais moderna, muito mais eficaz e eficiente, que pudesse compatibilizar e congregar de forma melhor os servidores para terem um resultado melhor nas suas atividades. Parabéns. Roberto, o nosso tempo é curto, mas se você quiser deixar algum contato, alguém que queira se afiliar ao teu instituto ou passar alguma mensagem, né? Como diz o inglês aí, feel free, né? Fique à vontade, pode passar. O Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará, como eu disse, ele pertence a todos nós, ele é um instrumento da sociedade, do nosso povo e da nossa gente, está à disposição de todos os empreendedores, empresários. Nós instituímos uma página no Instagram que é ILESE Oficial. Então, lá nós temos
uma pauta positiva, com assuntos que nós entendemos que são relevantes para o mundo empresarial. Os nossos eventos acontecem todo mês, e os grandes eventos onde nós congregamos um maior número de pessoas, né, com temas que nós entendemos que são importantes para o desenvolvimento econômico, para agregar valor aos empreendedores, aos empresários, né? Nós fizemos o primeiro momento em outubro do ano passado no Best Design, onde trouxemos o empresário e empreendedor Beto Studart para ser o nosso palestrante âncora. No segundo momento, recebemos o embaixador da Itália no Brasil, no Yacht Clube de Fortaleza, sob o comando do nosso querido amigo e nosso diretor Pompeu Vasconcelos. No terceiro momento, recebemos 2 diretores de 2 bancos e um desembargador, que trouxe o enfoque da segurança jurídica no mundo empresarial, o desembargador Everardo Lucena e os 2 diretores de banco, um do Banco do Nordeste, Tiago Nogueira, e outro do BTG Pactual. Então, é um momento também muito rico, onde o empresariado cultivou e defendeu junto aos diretores de banco a necessidade de gerar um crédito mais rápido, de forma mais eficiente, que pudesse atender melhor na ponta. E o terceiro momento, e o último momento agora, nós recebemos os 2 ilustres palestrantes, o presidente Paulo Câmara e o Helder Rebouças. Antes disso, Anselmo, nós fizemos um momento diferente. Nós trouxemos 4 dos candidatos que estavam pontuados na pesquisa de Fortaleza e promovemos, que você nos honrou em um destes, um debate, um bate-papo, provando que é importante que o meio produtivo participe das atividades políticas. Sim. É importante que nós possamos estar cada vez mais próximos dos nossos dirigentes, sim, fomentando sempre um bom diálogo, uma agenda positiva que possa agregar valor e possa convergir em projetos estruturantes, em projetos entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, de mãos dadas para melhor agregarmos valor nos nossos negócios e na nossa sociedade. Parabéns. Roberto Araújo, quero agradecer, certo, a sua presença aqui na nossa emissora e falar aí com esse público nosso aí, toda Fortaleza, e dar uma boa noite para vocês. Um beijo no coração a todos vocês.